A aguardada estreia do tanque alemão Tiger na Segunda Guerra Mundial ocorreu perto de Leningrado em agosto de 1942, mas foi marcada por dificuldades. Esse tanque lendário, com tamanho imponente, blindagem impenetrável e canhão devastador de 88 mm, foi projetado para dominar o campo de batalha. Porém, seus primeiros dias em combate revelaram um cenário bem mais complicado. A chegada do Tiger foi secreta, e os soviéticos inicialmente desconheciam totalmente as capacidades dessa nova arma. Na frente de Volkhov, as forças soviéticas fizeram uma descoberta que mudou suas estratégias pelo resto da guerra. Entre dois postos de linha de frente do Exército Vermelho, um tanque Tiger foi imobilizado pelos artilheiros soviéticos. Os destroços chamaram a atenção de ninguém menos que o Marechal Zhukov, que descreveu o momento. Citação: "Nossos artilheiros atingiram um Panzer diferente dos tanques conhecidos. Os nazistas se esforçavam para arrastá-lo. Criamos um grupo especial com um pelotão de infantaria e 4 tanques para capturar o tanque inimigo e rebocá-lo até nossas posições, com forte apoio de canhões e morteiros." Fim da citação. Esse foi o primeiro encontro dos soviéticos com o Tiger, tanque que Hitler ordenou enviar ao combate meses antes do previsto. Nas mãos soviéticas, engenheiros analisaram o tanque e identificaram vulnerabilidades. Zhukov lembrou: experimentos revelaram seus pontos mais vulneráveis. Essas informações foram imediatamente distribuídas a todas as tropas soviéticas. É por isso que nossos tanquistas e artilheiros não vacilaram quando os alemães usaram os Tigres em massa nas batalhas de Stalingrado e Kursk depois. Mas os tanques Tiger não foram usados em Stalingrado. Acho que ele quis dizer quando Stalingrado estava em chamas, no fim de 1942. Enquanto os soviéticos conseguiam informações valiosas, os alemães lidavam com desafios ao usar o Tiger. O 52º Batalhão de Tanques Pesados, primeira unidade a receber o tanque, teve sérios problemas mecânicos desde o começo. Os Tigers foram produzidos às pressas, com poucos testes, e sua confiabilidade não era ideal. Falhas na transmissão, incêndios no motor e o peso do tanque eram sérios problemas. No fim de agosto, o batalhão recebeu só 4 Tigers, bem menos que o previsto. Mesmo assim, Hitler insistiu no uso imediato dos tanques, sem permitir atrasos. Em 29 de agosto de 1942, os Tigers fizeram sua estreia em combate perto de Leningrado. O Major Richard Marker, comandante do batalhão, já havia expressado sérias dúvidas sobre usar Tigers nesse terreno. A região tinha densa floresta, muitos pântanos lamacentos e era encharcada por chuvas torrenciais da estação. Marker argumentou que as condições eram inadequadas para os tanques de 56 toneladas, mas seus avisos foram ignorados. Os Tigres avançaram pela região de Leningrado, seus motores roncando como feras mecânicas. Cada movimento soava como metal rangendo e esteiras batendo, ecoando nas florestas pantanosas e vilarejos destruídos. O chão tremia sob o peso deles, enquanto esmagavam tudo em seu caminho. Árvores se partiam, cercas desabavam e trilhas lamacentas se transformavam em trincheiras sob sua enorme massa. Sua presença era impossível de ignorar. Barulhentos, imponentes e aparentemente imparáveis, avançavam pelo caos com aura de invencibilidade. Mesmo fazendo apenas pequenos avanços, os Tigres se anunciavam como arautos da destruição. Seu avanço era um aviso claro para todos que ousassem ficar em seu caminho. Porém, os resultados foram desastrosos. O pelotão de 4 Tigres logo ficou atolado na lama. As rodas entrelaçadas do tanque, feitas para distribuir seu peso, ficaram presas na lama grossa e pegajosa. 2 Tigres tiveram falhas na transmissão pelo esforço e o motor de outro veículo parou totalmente. Com mobilidade comprometida, os Tigres viraram alvos fáceis. Embora os soviéticos não os capturassem nesse confronto, recuperá-los exigiu grande esforço. Cada tanque exigia 3 semi-lagartas de 18 toneladas para rebocá-lo, e peças de reposição vinham de avião da Alemanha, tornando a logística um pesadelo para o batalhão em território inimigo.
Apesar das falhas mecânicas, os Tigres foram reparados e voltaram ao serviço em meados de setembro. Porém, a segunda missão, em 22 de setembro, foi ainda pior. Novamente, o terreno difícil foi demais para os tanques. Todos os 4 Tigres quebraram ou ficaram presos, e um deles pegou fogo. Só 3 foram recuperados. O quarto, abandonado pela tripulação, era visto como risco de cair nas mãos soviéticas. Merker sugeriu destruir o tanque, mas o comando preferiu preservá-lo. Em novembro, após meses de tentativas frustradas de recuperação, os alemães tiveram que destruir o veículo. Foi a primeira perda total de um tanque Tiger. Os fracassos próximos a Leningrado tiveram grandes consequências para Merker. Apesar de ter alertado várias vezes contra o uso dos tanques Tiger nessas condições, ele foi responsabilizado pelos fracassos do batalhão e destituído do comando. No entanto, a culpa realmente estava mais acima na cadeia de comando, com a ordem prematura de Hitler de empregar o tanque sem testes ou apoio adequados. Os primeiros erros não encerraram a história do Tiger. Engenheiros e tripulações aprenderam com o desastre de Leningrado, promovendo melhorias na confiabilidade e táticas. Em 1944, o Tiger apresentava taxas de disponibilidade operacional de 70% na frente ocidental e 65% na frente oriental. A temida reputação do tanque aumentou ao se tornar peça-chave das divisões blindadas da Alemanha, capaz de mudar o rumo da batalha quando bem usado. A estreia do tanque Tiger pode ter sido um desastre, mas foi o início de um legado que o tornaria um dos tanques mais icônicos da história. O tanque pesado Panzer VI Tiger I nasceu da necessidade, uma resposta direta às lições aprendidas nos campos de batalha dos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. As campanhas de Blitzkrieg, em maio de 1940 no Oeste, mostraram as limitações dos tanques alemães contra oponentes fortemente blindados como o Matilda II britânico. Da mesma forma, a invasão da União Soviética em 1941 revelou uma ameaça ainda mais grave: os tanques soviéticos T-34 e KV-1. Esses veículos, com blindagem inclinada revolucionária e canhões potentes, eram quase impenetráveis ao arsenal padrão dos tanques alemães. Tripulações alemãs viam seus projéteis ricochetearem na blindagem soviética, enquanto o fogo inimigo atravessava Panzer III e IV de forma devastadora. Esses confrontos alarmantes ressaltaram a necessidade urgente de um tanque capaz não apenas de igualar, mas de superar decisivamente esses adversários. Em resposta, os engenheiros alemães iniciaram vários projetos ambiciosos de concepção durante 1940 e 1941, com o objetivo de criar um tanque que combinasse poder de fogo, blindagem e mobilidade incomparáveis. Entre os concorrentes, Henschel e Porsche foram os principais candidatos. Após rigorosos testes, o alto comando escolheu em maio de 1942 o protótipo da Henschel como Panzer VI modelo e Tiger, devido ao design mais simples e confiável em comparação à alternativa da Porsche, que teve problemas mecânicos. Hitler teve interesse pessoal no desenvolvimento do Tiger, enxergando-o como um símbolo da superioridade tecnológica e militar alemã. A ordem de produção foi impressionante. 1.500 unidades deveriam ser construídas, um compromisso monumental para um veículo que custaria mais do que qualquer outro tanque alemão de sua época. Cada Tiger exigia muitos recursos e mão de obra para ser produzido, custando mais de 250.000 Reichsmarks por unidade, mais que o dobro de um Panzer IV. O tanque era uma maravilha da engenharia, mas refletia a aposta crescente da Alemanha na qualidade em vez da quantidade em suas divisões blindadas, com a guerra prolongada e recursos escassos. A Henschel começou a produzir em agosto de 1942 em Kassel, com os primeiros modelos saindo da linha sob supervisão de engenheiros e técnicos. Nos 2 anos seguintes, um total de 1.354 Tigres foram construídos antes que a produção fosse encerrada, em setembro de 1944.
Cerca de 500 foram destinados às unidades da Waffen-SS, mostrando o desejo do alto comando de equipar suas forças de elite com o melhor equipamento disponível. Esses tanques foram inicialmente distribuídos entre 3 companhias divisionais de tanques pesados. Com o avanço da guerra, essas companhias foram reorganizadas em batalhões independentes de tanques pesados da SS, dando mais flexibilidade e poder de fogo concentrado. O Tiger I era um colosso no campo de batalha, pesando 56 toneladas. Derivado do famoso canhão antiaéreo Flak, 88 trouxe promessas e problemas iniciais. Levaria vários meses até que a Waffen-SS e o Heer recebessem sua cota de tanques Tiger durante o inverno de 1942 para 43. Até então, as 3 divisões de elite da SS haviam passado de formações motorizadas para Panzergrenadier, integrando os tanques Tiger e formando poderosas companhias de tanques pesados. Cada companhia recebeu 14 tanques Tiger, ampliando muito seu poder de combate. Essas unidades logo mostrariam o potencial devastador dos tanques Tiger em combate. Na primavera de 1943, ocorreu o primeiro grande emprego dos tanques Tiger da Waffen-SS na Terceira Batalha de Kharkov. Aqui, eles mostraram seu valor, rompendo as defesas soviéticas com canhões de 8,8 centímetros e ignorando todo o fogo inimigo, exceto o mais intenso. Tripulações soviéticas, acostumadas às vulnerabilidades dos modelos alemães anteriores, ficaram horrorizadas ao ver seus projéteis ricochetearem na blindagem dos tanques Tiger. Relatos do campo de batalha mostravam os tanques Tiger como gigantes invencíveis, avançando e deixando destruição por onde passavam. Apesar da reputação assustadora, o projeto e a produção do Tiger refletiam a situação estratégica cada vez mais desesperadora da Alemanha. Sua complexidade, alto custo e demandas logísticas tornavam-no uma espada de 2 gumes, um tanque vencedor, mas que sobrecarregava os recursos de um país em várias frentes. Os tanques Tiger mostraram seu valor na grande ofensiva alemã em Kursk, em julho de 1943, que se tornou a maior batalha de tanques da história. A ofensiva, liderada pelo 1º Corpo Panzer da SS, reuniu 3 divisões da SS, Leibstandarte, Das Reich e Totenkopf. Em seu arsenal havia 422 tanques, incluindo um contingente de 41 tanques Tiger. Esses gigantes blindados, com sua blindagem espessa e canhões devastadores de 8,8 centímetros, representavam o auge da engenharia alemã e da letalidade no campo de batalha. Em Kursk, os tanques Tiger demonstraram seu extraordinário poder de destruição de maneiras que consolidariam sua temida reputação. Entre os destaques estava o desempenho de Hans Menehl, SS Unterscharführer e comandante de tropa da 6ª Companhia do Regimento Panzer das Reich. Em apenas 6 dias de combate, o Tiger de Hans Menehl destruiu nada menos que 24 tanques soviéticos, abrindo caminho pelo avanço dos blindados soviéticos com precisão e brutalidade. Relatos do campo de batalha descrevem o Tiger de Hans Menehl como um ceifador implacável, abatendo sistematicamente um T-34 após o outro, com seu canhão de cano longo cuspindo fogo e destruição. Outro episódio da lenda do Tiger ocorreu em 7 de julho, quando muitos blindados soviéticos contra-atacaram em Siokny, atingindo o flanco sul do saliente de Kursk. Em meio ao caos, o SS Oberscharführer Franz Staudinger, da 13ª Companhia Panzer da Leibstandarte, se viu, junto com seu único Tiger, diante de uma força soviética de 50 tanques T-34. Mesmo em desvantagem numérica, Staudinger enfrentou o inimigo de perto com determinação implacável. Projéteis ricocheteavam na espessa blindagem frontal de seu Tiger enquanto ele escolhia seus alvos com precisão cirúrgica, esgotando todo o seu suprimento de munição na defesa desesperada. Quando os blindados soviéticos danificados recuaram, o Tiger de Staudinger já havia destruído impressionantes 22 tanques inimigos. Esse feito lhe rendeu a Cruz de Cavaleiro, um testemunho da letal sinergia entre a engenharia alemã e a coragem individual. Após Kursk, os rumos das unidades de Tiger passaram a divergir. A Leibstandarte foi transferida para a Itália, encarregada de reforçar as defesas alemãs diante do avanço dos aliados. Enquanto isso, as divisões das Reich e Totenkopf continuaram nas duras batalhas da frente oriental.
Em 1943, as companhias de Tiger anexadas a essas divisões seguiram lutando com determinação e causando grandes baixas às forças soviéticas superiores em número. No entanto, no início de 1944, as exigências da guerra tornaram necessária uma grande reorganização. O alto comando retirou as companhias de Tiger dessas divisões e as enviou para a Alemanha, onde formaram o núcleo de 3 novos batalhões de tanques pesados recém-criados, o 101º, o 102º e o 103º. Esses batalhões reorganizados logo retornaram ao combate, tendo papel crucial nas intensas batalhas defensivas da Frente Oriental na primavera de 1944. O 102º Batalhão de Tanques Pesados, anexado ao 2º Corpo Panzer, destacou-se nos combates ferozes ao redor de Ternopil em abril. Os Tigers serviram como fortalezas móveis, contendo onda após onda de ataques soviéticos com seu poder de fogo devastador. No entanto, nessa época, a supremacia do Tiger no campo de batalha enfrentava um desafio crescente: o surgimento de novos tanques pesados soviéticos, como o Joseph Stalin 2JS-2. Esses gigantes, armados com um temível canhão de 12,2 centímetros e protegidos por uma blindagem espessa, representavam uma ameaça séria para os Tigers. Durante o primeiro confronto significativo entre esses dois titãs, em Targu Frumos, na Romênia, em maio de 1944, os Tigers tiveram dificuldades para penetrar a blindagem do JS-2 a distâncias superiores a 1.800 metros. O JS-2 conseguia destruir um Tiger com um só disparo preciso, obrigando as tripulações alemãs a adaptar táticas e agir com mais cautela. As perdas de Tiger Peiro na frente oriental cresceram quando os soviéticos igualaram forças no campo de batalha. Na frente ocidental, os batalhões de Tiger foram essenciais na invasão aliada da Normandia, no verão de 1944. Apesar da percepção dos aliados de que centenas de Tigers foram usados nessa campanha, a realidade era bem menos impressionante, apenas 90. Tigers dos batalhões de tanques pesados, 101º e 102º participaram. No entanto, o impacto desses Tigers superou em muito o seu número. Nas funções defensivas, as limitações mecânicas do Tiger importavam menos, permitindo explorar seu poder de fogo e blindagem de forma devastadora. O impacto psicológico dos Tigers nas forças aliadas foi enorme. Histórias sobre sua invencibilidade logo geraram a chamada Tigerfobia. As tripulações de tanques aliados, especialmente aquelas nos Shermans, frequentemente hesitavam em enfrentar os Tigers, a menos que fosse absolutamente necessário. Em certa ocasião, um único Tiger manteve sua posição diante das posições aliadas por horas, sem ser atacado, pois nenhum tanque aliado ousou enfrentá-lo. Os britânicos criaram uma regra: eram necessários 5 Shermans para destruir um Tiger, e só um geralmente voltava. O General Montgomery, temendo o impacto negativo desses relatos, proibiu que relatórios britânicos destacassem a habilidade dos Tigers para não afetar o moral das tropas. Apesar dos desafios, os batalhões de Tiger continuaram causando grandes perdas aos aliados e suas tripulações ganharam reputação de habilidade e determinação. No leste, no oeste e em todos os lugares onde lutaram, os Tigers marcaram seu lugar nos anais da história militar. Seu legado foi definido tanto por seus triunfos no campo de batalha quanto pela aura de medo que inspiraram. Um dos momentos mais lendários da história das unidades Tiger aconteceu nos campos e ruas da Normandia em junho de 1944, durante os dias decisivos após o desembarque dos aliados no dia D. No centro da lenda estava o SS Obersturmführer Michael Wittmann, o mais famoso as dos tanques Tiger na Segunda Guerra Mundial. As ações ousadas de Wittmann em 13 de junho perto de Villers-Bocage lhe deram fama e a reputação de um dos mais temidos comandantes de tanque da guerra. Até sua morte em 8 de agosto de 1944, Wittmann somava 139 abates confirmados conquista, que lhe rendeu a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho e espadas, uma das maiores honrarias militares da Alemanha nazista. Porém, a batalha perto de Villers-Bocage, frequentemente exagerada, consolidou seu legado.
O confronto ficou marcado como o momento em que um único tanque Tiger, sob o comando de Wittmann, teria destruído toda uma brigada blindada britânica. Embora a realidade fosse mais complexa, a batalha mostrou o poder dos Tigers e as táticas ousadas de suas melhores tripulações. O 101º Batalhão de Tanques Pesados de Wittmann chegou à frente da Normandia em 11 de junho, transferido da Bélgica, para reforçar as defesas alemãs contra o avanço aliado. Apenas 2 dias depois, em 13 de junho, o Tiger de comando de Wittmann estava realizando reconhecimento próximo à Colina 213, uma posição estrategicamente importante a nordeste de Villers-Bocage. Pela luz enevoada do dia, Wittmann viu a 22ª Brigada Blindada Britânica avançando na estrada. Tanques britânicos do 4º Regimento de Yeomanry, do Condado de Londres, haviam capturado Villers-Bocage e avançavam com perigosa complacência. De sua posição escondida em um pequeno bosque de árvores, Wittmann e sua tripulação observaram enquanto as forças britânicas interrompiam o avanço para uma pausa para o chá. A cena era surreal. As tripulações dos tanques britânicos desmontaram confiantes, achando-se superiores. Eles já acham que venceram a guerra, rosnou o apontador de canhão de Wittmann, SS Obersturmführer Voll. Wittmann respondeu rápido e firme: "Vamos provar que eles estão errados." Wittmann ordenou rapidamente que seu grupo de 5 tanques Tiger entrasse em ação. Os tanques Tiger desceram a colina em direção ao oeste, contornando a principal ponta de lança britânica para se posicionarem e garantir o máximo de surpresa. O Tiger de Wittmann assumiu a dianteira, avançando para os arredores a leste de Villers-Bocage. O caos começou quando o artilheiro de Wittmann abriu fogo e destruiu 3 tanques Churchill do esquadrão de comando da 22ª Brigada Blindada Britânica. Um 4º tanque Churchill tentou atacar, mas vendo a futilidade, recuou e assumiu uma posição de emboscada em um jardim próximo. Wittmann, imperturbável, mandou seu Tiger subir a colina novamente para atacar a coluna britânica pela retaguarda. Enquanto o Tiger avançava pelas ruas destruídas, sua tripulação viu o tanque Churchill no jardim. O artilheiro do Tiger o destruiu com um disparo devastador. A tripulação do Churchill se apressou para escapar de seu tanque em chamas, mas, enquanto fugiam a pé, o Tiger de Wittmann os metralhou impiedosamente, matando um dos tripulantes em fuga. Ao deixar a proteção da floresta, o Tiger de Wittmann atacou a retaguarda da coluna britânica. O fator surpresa foi total. Tanques e veículos britânicos presos na estrada estreita viraram alvos fáceis. Em instantes, o Tiger de Wittmann abriu fogo, destruindo veículo após veículo. Em 2 minutos, 13 tanques e blindados britânicos viraram destroços fumegantes. A estrada virou um cenário de carnificina, cheia de aço retorcido e corpos de tripulantes britânicos no inferno. Os reforços chegaram quando os outros 4 Tigres de Wittmann se uniram à batalha, apoiados por mais 8 tanques alemães. Juntos, os blindados alemães varreram o campo de batalha, dizimando as forças britânicas. O confronto durou menos de 15 minutos, mas foi devastador. No fim, 29 blindados britânicos foram destruídos, seus destroços espalhados na estrada como monumentos ao poder dos tigres alemães. A Batalha de Villers-Bocage marcou a carreira de Wittmann e simbolizou a supremacia do tanque Tiger. Apesar do exagero ao dizer que o único Tiger de Wittmann destruiu uma brigada inteira, suas ações ousadas naquele dia são inegáveis. Ele explorou todas as vantagens. Sua força parou para se reabastecer e rearmar. A breve pausa foi essencial após o feroz combate que deixou dezenas de veículos britânicos fumegando no campo de batalha. Wittmann, sempre o estrategista, então partiu mais uma vez, desta vez seguindo para oeste, de volta à cidade conflagrada de Villers-Bocage. Acompanhavam-no outros 2 tanques Tiger, formando uma coluna pequena, mas mortal.
A 22ª, a Brigada Blindada Britânica, já havia se recuperado do ataque de Wittmann e preparado defesas na cidade para repelir novos avanços alemães. Entre seus recursos havia um Sherman Firefly, tanque equipado com um potente canhão de 17 libras. Esse era um dos poucos armamentos aliados capazes de perfurar a blindagem dos Tigers. Posicionado em uma rua lateral, o Firefly esperava para emboscar a coluna de Wittmann. Em outro ponto, 3 tanques Churchill e um canhão antitanque de 6 libras ocuparam posições ocultas, formando uma teia mortal de campos de tiro cruzados. Quando o Tiger de Wittmann, no meio de 3 tanques, chegou ao centro de Villers-Bocage, a emboscada foi desencadeada. De um beco lateral, o canhão antitanque de 6 libras disparou de perto e atingiu o veículo de Wittmann. O impacto imobilizou o Tiger, travando suas esteiras e soltando fumaça do compartimento do motor. Ao notar o perigo, Wittmann e sua equipe abandonaram o tanque danificado sob tiros britânicos. Lutando a pé, evitaram a captura e recuaram ao sul para a relativa segurança das linhas alemãs. O Tiger líder na coluna de Wittmann também foi destruído por um tiro preciso do Sherman Firefly, que perfurou sua blindagem grossa com um projétil de 17 libras de alta velocidade. A explosão resultante sacudiu as ruas estreitas de Villers-Bocage, enquanto as chamas engoliam o veículo. Enquanto isso, o terceiro Tiger na coluna, percebendo a precariedade de sua posição, avançou. Apesar de perderem 4 dos 13 Tigers na batalha, os alemães causaram grandes baixas aos britânicos. Ao final do confronto, os alemães haviam destruído 47 veículos aliados e causado 257 baixas, no que foi, possivelmente, o feito mais extraordinário de combate blindado de toda a campanha da Normandia. Ainda assim, por mais notáveis que tenham sido as ações de Wittmann e os combates subsequentes dos Tigres, a situação das forças alemãs na Normandia se tornou cada vez mais crítica. Em 8 de agosto de 1944, as linhas de frente alemãs quase colapsavam sob intensa pressão aliada. Os aliados, impulsionados por sua superioridade numérica e crescente supremacia aérea, desgastaram metodicamente as defesas alemãs. Neste dia fatídico, enquanto as forças aliadas avançavam em direção à cidade de Vire, os Tigres da 1ª Companhia do 102º Batalhão de Tanques Pesados da SS conseguiram obter um último sucesso tático. Em uma impressionante demonstração de habilidade no campo de batalha, o Tigre comandado pelo Untersturmführer Willy Vieh emboscou uma coluna de tanques britânicos. O Tigre de Vieh destruiu 14 dos 15 Shermans da coluna com tiros precisos e metódicos. Os Shermans, inferiores em poder de fogo e manobrabilidade, viraram destroços em chamas espalhados pelo campo francês. O Tigre de Vieh, com munição quase acabando, destruiu um 15º Sherman com seus 2 últimos tiros antes de ser imobilizado pelo fogo aliado. Apesar do revés, o Tigre de Vieh foi levado a um local seguro por 2 outros Tigres, preservando o veículo para futuros combates. A ferocidade das ações da 1ª Companhia não terminou aí. No mesmo dia, outros Tigres da unidade destruíram mais 9 tanques aliados, elevando o total para 24 em apenas um dia. Esses sucessos táticos destacaram o poder destrutivo do tanque Tigre e a habilidade de suas tripulações. Porém, essas vitórias foram breves diante do grande desastre estratégico ao redor deles. Em meados de agosto, as forças aliadas cercaram o 7º Exército Alemão e várias divisões da Waffen-SS no bolsão de Falaise. O cerco iniciou o fim das forças alemãs na Normandia. Com o cerco dos aliados, poucos Tigres do 102º Batalhão de Tanques Pesados escaparam do inferno. A maioria foi destruída ou abandonada durante a retirada caótica. Nenhum conseguiu atravessar de volta o rio Sena, durante a retirada frenética dos alemães no final de agosto de 1944. Mesmo perdendo todos os Tigres, o 102º Batalhão de Tanques Pesados da SS deixou uma marca indelével na campanha da Normandia. Ao longo de mais de 6 semanas de combates brutais, o batalhão afirmou destruir 227 tanques aliados. Esses números ressaltaram a reputação temível do Tigre e a habilidade de suas tripulações. No entanto, os sacrifícios do 102º Batalhão Pesado de Tanques da SS e de seus Tigres foram, em última análise, em vão. A perda da Normandia foi um marco decisivo na guerra, e os antes poderosos batalhões de Tigres não conseguiram conter o avanço dos aliados.
Em junho de 1944, a frente oriental estava em chamas. A enorme Operação Bagration da União Soviética devastou o grupo de exércitos centro, destruindo as defesas alemãs e ameaçando provocar o colapso de toda a frente. Ao mesmo tempo, os soviéticos atacaram o norte para flanquear os remanescentes do grupo de exércitos norte e tomar a estratégica cidade portuária de Riga. Nesse contexto, o tenente Otto Karius e sua segunda companhia pesada de tanques Tigre foram transferidos para Dunneberg, hoje Daugavpils, Letônia, para conter o avanço soviético. Karius, um dos principais ases de tanque da Alemanha, sabia o que estava em jogo. A Wehrmacht estava sobrecarregada e cada decisão tática tinha grandes consequências. No dia 22 de julho de 1944, Karius recebeu ordens para avançar com sua companhia de 8 tanques Tigre em direção à vila de Malinava, ao norte de Daugavpils. A inteligência indicava que as forças soviéticas ocupavam a vila como base para sua vanguarda. Karius percebia a gravidade da situação. Se os soviéticos consolidassem sua posição, poderiam superar os defensores alemães e avançar para Riga, abrindo caminho para uma ofensiva maior. Karius, junto com o Feldwebel Albert Kerscher, usou um Kubelwagen para reconhecer pessoalmente a vila, numa iniciativa perigosa que revelava seu estilo de liderança ousado e meticuloso. Ao se aproximarem de Malinava, viram veículos soviéticos, confirmando seus temores. O Exército Vermelho havia chegado. A vanguarda, composta por tanques e infantaria, estava se preparando para a chegada de reforços. Karius imediatamente reconheceu a oportunidade. Era hora de atacar antes que a força principal soviética se reagrupasse e consolidasse a posição. Karius elaborou um plano ousado. Para minimizar o risco, ele atacaria a vila com apenas 2 tigres, mantendo os outros 6 em reserva. Só havia uma estrada para Malinava. Mandar toda a companhia por esse caminho estreito criaria um perigoso gargalo e os deixaria vulneráveis a contra-ataques ou artilharia. Karius liderou o ataque em seu tigre, com Kerscher atrás, priorizando velocidade e surpresa. O ataque iniciou quando os 2 tigres avançaram rugindo para a vila, motores roncando e enormes massas de aço levantando poeira. Karius apostava no choque e confusão para desequilibrar os defensores soviéticos. Quando os tigres se aproximaram dos arredores de Malinava, 2 tanques T-34/85 apareceram à vista. As torres começaram a girar, tentando adquirir alvos, mas já era tarde demais. O Tigre de Kerscher atirou primeiro. Seu projétil de 88 mm atravessou um T-34 e o incendiou. Sem hesitar, um segundo disparo do canhão de Kerscher destruiu o segundo T-34, abrindo caminho para que os tigres avançassem ainda mais. Enquanto os tanques avançavam pela vila, Karius avistou de repente uma silhueta desconhecida à frente. Por um instante, pensou estar diante de um Königstiger capturado, o que o assustou, mas ao observar melhor, percebeu a verdade. Era um dos novos e formidáveis tanques pesados IS-2 da União Soviética, armado com um canhão de 122 mm capaz de destruir um Tiger com um único disparo. Karius reagiu instantaneamente, girando sua torre e atirando no flanco exposto do IS-2. O tanque soviético explodiu em uma grande bola de fogo, com a munição detonando em explosão ensurdecedora. A batalha mergulhou no caos quando Karius e Kerscher devastaram as forças soviéticas em Malinava. Com tiros precisos, os 2 tigres destruíram tanques e veículos soviéticos, seus canhões de 88 mm sendo devastadores contra a blindagem mais fina dos T-34 e laterais dos IS-2. Explosões ecoavam nas ruas enquanto destroços em chamas se espalhavam pela vila. Em 20 minutos de combate intenso, os 2 tigres destruíram 17 tanques soviéticos, deixando a vila em chamas e a vanguarda soviética em completa desordem. Em combates perto de Daugavpils, Karius recebeu as folhas de carvalho da Cruz de Cavaleiro, uma das mais altas honrarias das forças armadas alemãs.
Em menor número e com menor poder de fogo, eles mudaram o rumo de um confronto crucial, mostrando a eficácia letal do tanque Tigre nas mãos de soldados habilidosos. Porém, com o avanço da guerra, nem asas como Karius não conseguiam fazer mais do que adiar o inevitável. O avanço soviético persistia. Porém, em um dia de julho de 1944, os Tigres rugiram forte e seguraram a linha. Em 24 de julho de 1944, o tenente Otto Karius mais uma vez demonstrou a liderança ousada que lhe rendeu seu status lendário. Famoso por inspecionar terrenos perigosos antes de enviar tanques à batalha, Karius saiu na motocicleta com sidecar, acompanhado de seu motorista para coletar informações vitais antes da próxima operação. Isso era típico de Karius, que frequentemente liderava na linha de frente e nunca hesitava em se colocar em perigo. No entanto, essa ousadia quase lhe custou a vida. Ao chegar perto da linha de frente, o estrondo da artilharia distante misturava-se ao farfalhar suave da floresta. Karius desceu da motocicleta e observou o horizonte, procurando sinais das posições soviéticas, até que a tranquilidade foi interrompida. Uma rajada de tiros irrompeu da vegetação rasteira, uma emboscada. Tropas soviéticas estavam à espreita e, num instante, balas cortaram o ar. Karius foi atingido na perna, braço e costas, cada impacto causando dores lancinantes. Seu motorista caiu ao lado, também ferido. Com o sangue se acumulando, Karius usou o único braço bom para pegar a pistola e tentar se defender. Antes que sacasse a pistola, um oficial soviético surgiu e apontou a arma para a cabeça de Karius. O tempo desacelerou enquanto o russo puxava o gatilho. Karius instintivamente virou a cabeça no exato momento do disparo. A bala que deveria matá-lo rasgou seu pescoço. A dor percorreu seu corpo, mas de alguma forma, milagrosamente, ele ainda estava vivo. Mal se mantendo consciente, Karius se viu encarando a morte de frente. Naquele momento angustiante, o rugido dos motores e o barulho das esteiras romperam o cenário sombrio. Seus tanques Tiger, cientes do perigo, avançaram como cavaleiros em armaduras de aço numa operação de resgate digna de Hollywood. Os veículos dispararam seus canhões de 88 milímetros, fazendo os soviéticos se dispersarem em pânico. Os tripulantes de Karius saltaram de seus tanques Tiger e correram até o comandante ferido. Agiram rápido e prestaram primeiros socorros improvisados, usando os suspensórios de Karius como torniquete para estancar o sangue na perna dele. Sem tempo, eles o colocaram na traseira de um Tiger. A torre do veículo virou sua salvação enquanto ele se agarrava, seu corpo machucado sacudido a cada movimento das esteiras. Ao iniciarem a retirada, os soviéticos se reagruparam e atiraram novamente, com balas zunindo numa tentativa de retomar o campo de batalha. Apesar dos ferimentos, Karius recusou-se a ficar passivo. Apoiado na perna saudável, gritou por cima do caos, indicando ao comandante do tanque de onde vinha o fogo inimigo. Sua voz, embora enfraquecida, mantinha a mesma presença de comando que inspirara seus homens repetidas vezes. A torre do Tigre começou a girar, seus canhões se voltando para a posição inimiga, mas, no calor do momento, o pé de Karius ficou preso entre a torre e o casco. A dor era intensa e suas forças quase acabaram. Após uma eternidade, os Tigres alcançaram uma zona segura. Exausto e com dor, Karius foi levado ao hospital de campanha. Os cirurgiões atuaram sem parar para estabilizá-lo e tratar os ferimentos que quase o mataram. Notavelmente, após suportar tiros na perna, braço, costas e pescoço, além de inúmeros outros ferimentos, Karius se recuperou completamente. Para os homens de sua companhia, o resgate de seu comandante se tornou algo lendário. Karius escapou da morte novamente, mostrando sua vontade inabalável e a lealdade dos que lutaram com ele. Sua recuperação aumentou ainda mais a aura mítica em torno de um dos mais célebres comandantes de tanque da Alemanha, que enfrentou o abismo e sobreviveu para lutar novamente. O tanque Tigre continua sendo um titã da história militar, uma máquina que não apenas moldou os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, mas também deixou uma marca indelével na imaginação de gerações. Seu design imponente, poder de fogo único e fama lendária garantiram seu lugar entre os blindados mais icônicos já feitos.
Mesmo após quase 80 anos de sua introdução, o Tigre ainda fascina historiadores, entusiastas e engenheiros. É um testemunho da engenhosidade da engenharia alemã e símbolo dos sucessos e falhas da inovação em tempos de guerra. O legado do Tigre é inseparável dos homens que o comandaram, indivíduos raros que, com habilidade e ousadia, fizeram desse gigante de aço uma lenda nos campos de batalha. Além de Otto Carius, cujas façanhas perto de Malinava exemplificam a audácia dos comandantes de tanques Tigre, havia outros ases com histórias igualmente extraordinárias. Kurt Knispel, o maior as de blindados de todos os tempos, personificava a maestria na guerra de blindados. Com mais de 160 tanques destruídos, a habilidade de Knispel era incomparável. Famoso por sua precisão e firmeza, ele destruía alvos a grandes distâncias com o canhão de 88 mm do Tigre, causando efeitos devastadores. Apesar de seu destaque na batalha, Knispel manteve humildade e muitas vezes cedia o reconhecimento aos colegas. Sua dedicação à sua equipe e ao seu ofício lhe garantiu um lugar reverenciado na história. Johannes Bertha, destaque entre os pilotos de blindados, mostrou o potencial do Tigre nas frentes oriental e ocidental. Bertha, com mais de 100 vitórias confirmadas contra tanques inimigos, usou o Tigre para liderar contra-ataques e barrar o avanço adversário. Sua tática e calma sob fogo fizeram dele um dos comandantes de blindados mais eficazes da guerra. Paul Egger, ex-piloto da Luftwaffe e depois comandante de Tigres, trouxe uma visão única ao combate blindado. Sua experiência nos céus influenciou suas estratégias, tornando-o um oponente mortal e imprevisível. A adaptabilidade de Egger demonstrou a versatilidade do Tigre nas mãos de comandantes inovadores. Balthazar Wall, renomado artilheiro e parceiro frequente de Michael Wittmann, foi essencial para o sucesso do Tigre. A precisão de Wall e sua rapidez fizeram dos Tigres de Wittmann forças imparáveis. O trabalho em equipe deles mostrava o vínculo entre comandante e tripulação, tornando o Tigre mais que uma máquina, mas um instrumento coeso de destruição. Karl Körner, outro grande as dos Tigres, mostrou como o tanque podia dominar mesmo contra probabilidades esmagadoras. Seus feitos evidenciaram o poder do Tigre e a engenhosidade e coragem de seus operadores, que mesmo em desvantagem numérica, ainda saíam vitoriosos. Esses homens e outros semelhantes operaram o Tigre com habilidade incomparável, consolidando sua reputação como rei do campo de batalha. Seus feitos ousados são lendários, garantindo que o nome do Tigre esteja para sempre associado à precisão, poder e dominação. Mas o legado do Tigre não é isento de complexidade. Embora fosse uma maravilha da engenharia, também era um símbolo do imenso custo da guerra. O Tigre era caro, exigia muitos recursos e suas primeiras versões eram pouco confiáveis mecanicamente. Seu design inovador mostrava a crescente dependência alemã da tecnologia à medida que a guerra se voltava contra eles. A fama do Tigre frequentemente superava o número real de tigres no campo de batalha. Ele era uma arma tanto psicológica quanto física, causando a tigrofobia entre as forças aliadas, que às vezes superestimavam o número de tigres enfrentados. Mesmo derrotado, a mística do tanque Tigre permaneceu. Hoje, ele segue como um dos veículos mais estudados e celebrados da história militar. Sua influência aparece nos tanques pós-guerra e na doutrina moderna de blindados. Museus ao redor do mundo preservam exemplares sobreviventes, atraindo multidões ansiosas para testemunhar a imponência e a qualidade de construção dessas máquinas lendárias. O Tigre também vive na cultura popular, de filmes e documentários a videogames e recriações históricas, o Tigre continua a cativar. Ele virou o símbolo da guerra blindada, representando o poder e a tragédia do combate mecanizado. Historiadores debatem seu papel, entusiastas se maravilham com seu design e cineastas trazem suas histórias à vida, garantindo que o Tigre permaneça um tema de fascínio interminável. Ao refletirmos sobre o legado do Tigre, fica claro que seu impacto vai muito além de seu serviço na Segunda Guerra Mundial. Ele simboliza a busca constante por inovação militar e as pessoas notáveis que marcaram a história sob sua blindagem de aço. A lenda do tanque Tiger permanece, não apenas como uma arma de guerra, mas como um testemunho do poder da engenhosidade humana, da coragem daqueles que lutaram e das lições duradouras da história.
Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter ficado até o final. Seu apoio é fundamental para mim. Um grande abraço aos meus incríveis apoiadores. Se quiser apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, os links do meu Patreon e Instagram estão abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.